A paz seja contigo, louvado seja Deus. Recebe no teu coração a paz do Senhor Jesus, hoje e todo sempre. Que a paz do Senhor possa reinar dentro do teu coração. Creia de todo o teu coração e recebe. O Senhor Jesus, Ele dá a paz para todo aquele que crê, que recebe. Creia no nome do Senhor Jesus e tenha paz dentro de ti, no teu coração, na tua alma, que o Espírito dentro de você sossega, fica sossegado e você seja abençoado, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Ouve esta palavra do começo até o final. Inclina os teus ouvidos e abre o teu coração. Em seguida, eu vou estar fazendo uma oração. Que você seja abençoado com esta oração, com esta palavra que você vai ouvir. Estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Ouve do começo até o final. E principalmente você que já está inscrito nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Creia de todo o teu coração e se inscreva. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. A transfiguração é o título dessa mensagem. Está escrito: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Como isso é maravilhoso! Observa bem. O Senhor Jesus, Ele tinha escolhido 12 homens como os discípulos dele. E deu título para esses homens, título de apóstolo. E observa que era 12, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele separou esses 3. Pedro, Tiago e João. E esses 3 foram privilegiados e foram levados a um monte alto, a um alto monte, como diz a Bíblia. Ali eles foram privilegiados com aquele momento tão maravilhoso, testemunho maravilhoso diante dos olhos deles. Pedro, Tiago e João. Deixa o Senhor Jesus te levar no lugar particular, a um alto monte. É necessário ter o coração voltado para Ele. Pedro, Tiago e João ainda não estavam convertidos, mas o Senhor Jesus Cristo viu neles o interesse em fazer a vontade dele, a vontade do Senhor Jesus. Todos eles eram um pior do que o outro, mas esses 3 aqui, o Senhor Jesus sempre levava com ele. Não foi uma nem 2 vezes, foi várias vezes. E nenhuma dessas vezes, que foi essa aqui, foi maravilhoso para Pedro, Tiago e João. E naquele lugar maravilhoso, naquele alto monte, naquele lugar particular, o Senhor Jesus transfigurou diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. Ninguém consegue olhar para o sol fixamente. Ninguém consegue olhar para o sol por conta da luz, que é muito forte. O rosto do Senhor Jesus ficou como a luz do sol, forte. E eles não conseguiam ver o rosto do Senhor Jesus, mas sim uma grande luz, uma luz forte. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Observa bem, as vestes do Senhor Jesus ficaram brancas por conta daquela luz. A presença de Deus estava ali. A presença do Altíssimo, a presença do Todo-Poderoso Deus estava ali. A presença de Deus não é para a pessoa sentir emoção, não.
Eu vejo muito isso nas igrejas, o pregador pregando e pessoas chorando, dizendo que está sentindo a presença de Deus. Isso é mais carne, porque as palavras que o pregador está falando, está tocando na parte emocional da pessoa, e a pessoa está sentindo emoção. A presença de Deus, ela não vem para a pessoa sentir emoção. A presença de Deus, ela vem para a pessoa sentir medo, temer. A pessoa, ela teme e treme, chega a cair. A pessoa chega a sair fora de si, por conta da presença de Deus. A presença de Deus, ela é forte, ela é diferente. A presença de Deus não é para fazer homem e mulher chorar, não. A presença de Deus faz a pessoa temer e tremer, e cair, até mesmo sair fora de si, por conta da presença de Deus. E isso não é ruim para o homem, para a mulher, não. Isso é algo maravilhoso, isso é algo glorioso, majestoso, da parte de Deus, para o homem e a mulher, que Ele quis revelar desta forma. Pedro, Tiago e João foram privilegiados. Eles foram levados nesse lugar particular, nesse alto monte. E eles puderam contemplar aquilo. Aquela luz como um sol no rosto do Senhor Jesus. As vestes do Senhor Jesus embranqueceu com aquela luz. Foi a transfiguração do Senhor Jesus. No versículo 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Olha só, observa. Moisés e Elias apareceu ali, falando com o Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João puderam ver, estar de perto, observando isso. Você pensa que eles estavam chorando? Não, eles estavam tremendo. O medo veio sobre eles. Mas isso aqui foi algo extraordinário na vida de Pedro, Tiago e João. Eles puderam contemplar aquilo dali. Eles foram privilegiados. Algo maravilhoso estava acontecendo ali. Ouve o que o Espírito Santo está pregando hoje. Deus, Ele fez isso para glorificar o Filho. Esse momento aqui, da parte de Deus com o Filho, foi para glorificar o Filho. Pedro, Tiago e João estavam ali como testemunha. Para hoje, o Espírito Santo está falando que aqueles 3 pecadores tiveram esse privilégio de fazer parte daquele momento tão glorioso, tão majestoso, tão soberano, algo maravilhoso. E ali Pedro, Tiago e João puderam contemplar, ver aquilo dali. Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus. No versículo 4, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro, ele foi ousado. Ele teve essa coragem nesse momento de fazer essa pergunta para o Senhor Jesus. Se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas. Uma para ti, Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. A ousadia de Pedro. Ali estava Pedro, Tiago e João. E ele não citou eles 3, citou o Filho e os servos do Altíssimo, Moisés e Elias. A própria Bíblia diz que Moisés morreu, o próprio Deus falou que Moisés morreu. Mas quem fez o sepultamento de Moisés? Aonde está a sepultura de Moisés? Ninguém sabe, ninguém sabe. Isso é uma exclusividade de Deus, ninguém sabe. Sabemos que o profeta Elias
foi levado ao céu no redemoinho. Sabemos também na Bíblia que Moisés subiu no monte e não desceu mais, e Deus confortou Josué, dizendo que Moisés tinha morrido e que Josué ia guiar aquele povo até a terra prometida, para ele levantar, tomar atitude, coragem, ânimo. O próprio Deus falou, mas ninguém sabe da sepultura de Moisés. Quem sepultou Moisés? O que aconteceu com o corpo de Moisés? Sabemos que foi uma luta muito grande pelo corpo de Moisés, mas não foi lutas de homens, de carne, não. Nas regiões celestiais, ou celestial, disputando o corpo de Moisés. Louvado seja o Senhor. Pedro, Tiago e João puderam contemplar isso aqui. E Pedro teve essa ousadia de falar para o Mestre, para o Senhor Jesus. Senhor, bom é estarmos aqui. Como é maravilhoso estar aqui, Senhor, contemplando isso. Se queres, farei aqui 3 tendas. Se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas aqui. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro falou para o Senhor Jesus. Pedro ainda teve força nesse momento para falar isso. No versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Foi ouvida esta voz na nuvem, falando do Senhor Jesus: esse é meu filho amado, que me dá prazer, ele me dá prazer, a ele ouvi. Ou seja, esse foi o desejo do meu filho, porque ele me dá prazer, eu estou dando esse prazer a ele. E ele escolheu vocês, em outras palavras, Pedro, Tiago e João, para contemplar este momento tão maravilhoso, da minha glória resplandecendo no meu filho, a ponto de vocês verem e olhar para ele e não ver o rosto dele, mas ver uma luz muito forte, ver uma luz como o sol, e as vestes dele embranquecer, alvas naquela luz. Algo maravilhoso, algo glorioso, majestoso, algo soberano, algo da parte de Deus, do Altíssimo, do Todo-Poderoso Deus, do Todo-Poderoso Deus. E ali foi Deus falando acerca do Filho. Ou seja, esse aí é o Filho que me dá prazer. Esse é meu Filho amado que me dá prazer. A Ele ouvi. Ele quis que esse momento acontecesse, e aconteceu, de fato. E vocês estão contemplando, vocês estão tendo esse privilégio. Que momento maravilhoso teve Pedro, Tiago e João, ouvindo aquela voz nas nuvens. Isso é maravilhoso. E eis vindo na nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. E fiz acontecer esse momento tão maravilhoso, e vocês estão contemplando. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus de Israel. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Pedro, Tiago e João eram pecadores. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, bendito seja o Todo-Poderoso Deus. Louvado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar. Ouve esta palavra atentamente, deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração. E não é para sentir emoção, mas razão, e saber que o Senhor Jesus é o Filho que deu prazer ao Pai. Ele fez a vontade do Pai, e o Pai fez a vontade do Filho. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando hoje. Toma posse de todo o teu coração. Toma posse.
Em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Olha a presença de Deus aí. Olha o que a presença de Deus fez com aqueles três. Eles caíram de bruços, como está escrito, tomados de grande medo. De grande medo. A presença de Deus, ela não causa emoção nas pessoas, mas as pessoas, elas tremem, e tremem de medo, e grande medo. Então isso é ruim para a pessoa? Não, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando Daniel contemplou ali a presença de Deus, naquele anjo, naquele ser que ele viu diante dele, os joelhos dele, um batiam no outro. Ele não segurou de pé. Assim os heróis da Bíblia, eles temeu e tremeu, e não ficaram de pé, por conta da presença de Deus, pois é forte, é forte. E o homem não tem estrutura para ver essas coisas. Só o Filho, só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi um homem diferente. Ele foi colocado no ventre daquela virgem Maria e veio ao mundo, nascido ali como dor de parto, ou com dor de parto. E ele não teve privilégio nenhum. E ele cresceu com sabedoria, com conhecimento, diante do Pai, diante dos homens. Ele não teve privilégio nenhum. E ele teve estrutura para contemplar isso aqui. Mas os homens comuns, nenhum deles tiveram estrutura para suportar. Se é que pode chamar os heróis da Bíblia de homens comuns. Comparando com o Senhor Jesus, sim. Eles não foram homens comuns. Eles foram diferentes, homens sobrenatural, que viveu o sobrenatural. Mas quando se compara com o Senhor Jesus, eles eram homens comuns. Eles, os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles tremeram e caíram, tomados de grande medo. No versículo 7. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. O Senhor Jesus aproximou deles, tocou neles e falou: levanta. Em outras palavras, levanta. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Levanta. Jesus Cristo bem sabia o que eles estavam sentindo, porque eles contemplaram algo que eles nunca tinham visto. Eles viram ali o que eles nunca tinham visto. No versículo 8. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Ali eles levantaram. E levantando os olhos ali, eles não viram ninguém mais, senão o Senhor Jesus que estava com eles. O homem, carne pecaminosa, o Senhor Jesus. Mas na transfiguração do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, eles tremeram quando eles contemplou aquelas maravilhas, vendo o rosto do Senhor Jesus como uma luz do sol, as vestes brancas, vendo ali Moisés e Elias. E quando eles ouviram a voz do Todo-Poderoso Deus naquelas nuvens, falando que o Senhor Jesus era o Filho amado, em quem dava prazer a ele, e que a ele ouvia, eles tremeram e caíram. Se eu falar para você, talvez você não acredita, mas eu já tive o privilégio de ter a visita do meu Senhor Jesus 2 vezes. Eu não consegui ver o rosto dele. Numa estrada de nuvem, só nuvem. E ele com aquelas vestes alvas, brancas, como a nuvem. E andando na minha direção, e aproximou de mim e começou a falar comigo. Na Bíblia, na palavra de Deus.
E eu olhava para ele e não conseguia ver o rosto dele, só vi dos ombros para baixo. Os pés também eu não vi por conta das nuvens, estava nas nuvens. E era uma estrada de nuvem, uma estrada de nuvem. A primeira vez que ele me veio, e veio outra vez, 2 vezes, e falou comigo palavras que está dentro do meu coração, que eu tenho carregado dentro de mim. Eu tenho confiado no que ele falou comigo. E eu pedi para ele outra vez, para ele me dar um sinal acerca de uma pessoa que ele permitiu morrer. Morrer para nós, né, para os olhos humanos. E eu pedi para ele, e ele, para a honra e glória dele, ele me mostrou algo extraordinário. Eu cheguei naquele lugar, uma mesa infinitamente grande que não tinha fim. Eu olhava e não via o fim da mesa. E tinha ali 3 homens, vestidos de branco, alvas as vestes. E aquele que falava comigo, eu falei para ele, cadê fulana? Eu falei o nome da pessoa, eu quero ver ela. Eu quero vê-la. E eu falei, quem é esses homens que está nessa mesa, ao lado dessa mesa? E aquele que me falava comigo falou, é Abraão, Isaac e Jacó. Aí eu falei novamente, mas cadê fulana? Eu falei o nome da pessoa. E tinha uma pessoa sentada. E aquele que falava comigo falou, olha ela aí. Aí eu chamei pelo nome da pessoa e a pessoa olhou para mim. Eu consegui ver o queixo, o formato do queixo da pessoa. E ali eu me assustei daquele momento. Eu não sei se eu estava dormindo ou se eu estava acordado. Eu não sei se foi um sonho ou foi uma visão. Eu sei que depois eu dei conta de mim. Eu falei, meu Deus, fulano foi salvo. Está à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, é lógico que ela não está no céu ainda, essa pessoa. Mas Deus mostrou para mim a salvação dela. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é grandioso. Creia em Deus, confie em Deus. Tenha vida com Deus, tenha intimidade com Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Pedro, Tiago e João eram homens pecadores. Eu sou homem, sou pecador. Mas eu sei da minha intimidade com Deus, da minha vida com Deus. Eu sei. Eu erro, eu falho, eu peco. Mas eu sei da minha vida com Deus como que é. Eu sei. E Deus, Ele mostra das maravilhas dEle para quem Ele quer. Mas é necessário ter intimidade com Deus, vida com Deus. Ouve esta palavra, creia nesta palavra, confia nesta palavra que você ouviu. Fica no caminho de Deus, Deus vai mostrar para ti as maravilhas dEle. Aquilo que é revelado para os homens. O que é de Deus é para Deus somente, Ele não revela para ninguém. Mas aquilo que for revelado para os homens, Ele vai revelar para ti. Creia de todo o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra, creia nessa palavra. Toma posse desta oração, creia nesta oração. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe poderosamente essa pessoa que está ouvindo esta palavra, que está ouvindo esta oração, Pai. Que aonde chegar esta palavra, aonde chegar esta oração, seja o teu nome glorificado, Pai. Louvado seja o teu glorioso e poderoso nome, Pai. Eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que ouvir esta palavra, que ouvir esta oração, que crê de todo o coração, Pai. Entrego nas tuas mãos. Que haja milagres, que haja transformação de vidas. Que o teu nome seja glorificado. Senhor, escreve o nome de cada um de nós no livro da vida, Pai. O nome dessa pessoa que está ouvindo esta oração, que ouviu esta palavra. Escreve o nome dela no livro da vida. Lembra dela no teu grande dia, meu Pai. E chama ela de bendito do meu Pai. Pai maravilhoso, abençoe cada pessoa que está inscrito neste canal do Pastor Olavo Neves. Põe a mão do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Supra a necessidade de cada uma delas. Amém? Graças a Deus, que assim seja. Louvado seja Deus. Ouve esta palavra, creia nessa palavra e toma posse. Ouve essa oração, creia nessa oração e toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Compartilha esta palavra, que aonde chegar, Deus seja glorificado. E você que não se inscreveu ainda neste canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, eu te peço, por favor, inscreva nesse canal. Indique esse canal para alguém, em nome do Senhor Jesus. Eu estou fazendo a minha parte, estou pregando, estou gravando, estou postando.
Não é fácil fazer esse trabalho, mas Deus está me dando força para me fazer. Ele está me dando força, discernimento para fazer. Estou fazendo e vou continuar fazendo, segundo a vontade do Criador, a vontade do Todo-Poderoso Deus. Faz a tua parte também, em nome do Senhor Jesus. Compartilha essa mensagem, deixa o teu like. Em nome do Senhor Jesus, ativa o sininho para você receber as notificações desse canal. E também deixa o teu comentário, o que você achou dessa palavra, o que Deus falou contigo. Peça oração, deixa lá o nome dos teus familiares para me estar orando, apresentando para Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus vai abençoar poderosamente. Louvado seja Deus. Eu agradeço a todos que já se inscreveram. Até a próxima, segundo a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Receba o abraço e seja o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, te envolvendo aonde você estiver. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Creia. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus.